Boa tarde novamente a todos e todas. Hoje novamente vou aproveitar aqui o tempo para falar sobre educação. Estou muito preocupado no início do ano que vem se a gente talvez não vai colapsar inclusive a educação. Eu não sei como o prefeito Ricardo Nunes está pensando em tocar as escolas no início do ano que vem. Autoriza, mas não chama os concursados. Tem muito aprovado aguardando aí a chamada. Os professores de PEI, né, os ATEs, as CPs, os CPs, e também, né, o prefeito teria de fazer concurso que há tempo está sendo esperado, que é dos diretores e dos supervisores. Nós passamos aí na casa de mais de 15 mil contratos que a gente tem em todas esses cargos, que é um absurdo. Nunca a Prefeitura Municipal de São Paulo teve tantos concursados assim, contratados. E o que é pior, né? Vários contratos, né, de 2021, 2022, 2023 estão para vencer, né? Estão para vencer e o prefeito não prorrogou esses contratados. Então, assim, não chama os concursados, não prorroga os contratados. Eu fico imaginando quem vai estar em sala de aula no início do ano que vem, né? E mais ainda, não adianta depois ficar pegando professores novos contratados, até porque esses contratados que já estão aí, eles já têm expertise, eles já conhecem, né, a nossa rede municipal. Então, para ter a qualidade da educação, é muito importante que o quê? Faça concurso público, né, que chame aí os concursados e renovem os contratados que já estão aí, né, porque senão vai virar um verdadeiro caos e uma verdadeira dor de cabeça, inclusive para o próprio governo, né? Outro ponto importante é o descalabro que está acontecendo com os readaptados. Eles têm recebido dezenas, nosso mandato, né, tem recebido dezenas, talvez até centenas de denúncias de servidores sendo chamados em perícias médicas, e sendo que estão sendo assediados a retornarem para a sua sala de aula, por conta que senão, né, vão perder direitos. E mais ainda, né, se eles estão readaptados, isso aí é readaptação médica, né? A prefeitura hoje, o governo quer incidir, inclusive, em laudos médicos. Quer dizer, que a pessoa abra mão do laudo médico por conta dessa pressão que está sendo feita pela administração, o que é uma verdadeira covardia. Isso é assédio para cima dos servidores públicos, aqueles que estão doentes, estão precisando de tratamento, de cuidado, e não, né, de uma administração que vai lá e fica assediando eles a falar assim: ou você volta para a sala de aula, ou você, inclusive, então, vai lá e tem uma aposentadoria, quer dizer, só que uma aposentadoria deles é uma aposentadoria que ele não consegue mais ter o trabalho laboral, ou seja, o cálculo dessa aposentadoria é uma das piores possíveis para um servidor público. Não é uma das piores, na verdade, é a pior possível, né, para um servidor poder se aposentar. Então, às vezes tem servidor que falta 8 meses para se aposentar, 1 ano para se aposentar, e fica passando por isso porque o governo não entende, né, e não está olhando o laudo médico como deveria e respeitar um laudo médico, né? E fica com essa pressão em cima dele, ou se aposenta por um valor irrisório, ou se não, volta para a sala de aula mesmo que você esteja com um monte de doente, né? Também estamos recebendo com muita indignação o que está acontecendo no processo de atribuição de aula, né? Agora os professores não escolhem mais as suas turmas, como sempre fizeram. Agora ele só vai lá e escolhe o horário, e o diretor ou a diretora é que escolhe a turma para o professor. Quer dizer, para que classe ele vai, que é um verdadeiro absurdo. Todo o tempo até hoje, né, na nossa rede, quem escolheu foi o professor pela sua pontuação. Ou seja, né, por que fazer isso agora? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma, pura maldade da administração, né?
E pior só, voltando para falar dessas maldades, o readaptado, né, praticamente hoje não existe mais readaptação definitiva. Então um professor em readaptação, ele está temporário, né, e ele vai passar pela perícia médica. Então aí ele fica passando e passando e passando várias vezes pela essa perícia médica, né, e para ver se eles têm ou não condição de retornar ao trabalho. Deixa de ir para a sua escola de origem, muitas vezes, e aí ele vai ter de participar lá na atribuição lá na DRE. Então ele perde muita coisa, ele já perde direitos, né, perde seus direitos porque ele vai estar lá na DRE e perde a possibilidade para passar por essa atribuição. Então depois ele vai ter de pegar o que sobra para ele. Então assim, a pessoa já está doente, vai pegar o que sobra para ele, então vai às vezes pegar a atribuição muito mais longe ainda da sua casa. Quer dizer, será que o governo não pensa nessas coisas, né? Eu não entendo só. Então, em uma só canetada, eles tiram a readaptação da pessoa e a sede que a pessoa estava, né? A lotação da unidade que ele estava. E depois desse monte de gente adoentada de volta para a sala de aula, né? Sei lá, né, por quais mudanças e critérios médicos, já que não foi o médico que fez essas mudanças, né? Quem vai se responsabilizar por isso depois? Eu conheço professora que convulsionou em sala de aula com o bebê no colo, né? E também professor de educação física com o joelho operado, com menos de 10 dias já estava lá fazendo atividade física com as crianças. Esse é o tipo de administração que a gente vê, infelizmente, no governo atual. Por fim, é uma frase, presidente. Por fim, está acontecendo uma diferença enorme nos APS, né, que trabalham nas escolas e aqueles que trabalham em órgãos centrais. Os que trabalham em escola vão voltar dia 2 do seu recesso, o que trabalha nos órgãos centrais dia 5. Quer dizer, o governo não consegue nem tratar a mesma categoria de forma igual. Toda hora tenta trabalhar a divisão entre os próprios servidores, porque assim, dividindo, o governo acha que consegue administrar melhor. Eu acho que é um grande engano, né? Haja visto as notas externas que nossos alunos estão tendo, que abaixaram bastante, as notas externas. Tudo isso por esse tipo de política aqui que não valoriza o servidor público. Muito obrigado.